Ao invés de utilizar dados de adultos treinados, Natalia Morozova estudou o desenvolvimento das escolhas complexas em crianças pequenas. Em seus experimentos, uma criança de 3 ou 4 anos receberia uma instrução simples: aperte o botão quando vir um cartão vermelho. Então exibia-se simultaneamente para a criança 2 ou 3 cartões e ofereciam-se 3 botões para apertar. Quando essas complicações eram introduzidas, o desenrolar sistemático da resposta da criança se desintegrava. A criança frequentemente esquecia qual cor se relacionava com cada botão. Mesmo se a criança lembrasse que tecla apertar em conexão com cada estímulo, o método de resposta era totalmente diferente daquele dos adultos. Quando o estímulo era apresentado, a criança começaria a responder, mas a resposta não tinha qualquer direção em especial. Não era feita uma escolha entre as alternativas apresentadas. Ao invés, a criança apresentava uma movimentação titubeante, como que escolhendo entre os próprios movimentos e não entre os estímulos. Os estudos de Morozova sobre a escolha logo fundiram-se com a pesquisa sobre memória que Leontiev fazia na época. Estava demonstrado que era difícil para a criança lembrar-se de que resposta dar a cada estímulo. Assim, Morozova passou a introduzir estímulos auxiliares em seu experimento de reações à escolha. Mostrar-se-ia à criança a figura de um cavalo, com a figura de um trenó colada sobre a tecla correspondente. Ao identificar a maneira pela qual as crianças começaram a usar os estímulos auxiliares como um guia para suas escolhas, ela constatou que as regras que governavam a aquisição da memória mediada também se aplicavam à atividade de memorização necessária ao experimento da escolha. Levina estudou a função planejadora da fala. Na superfície, este trabalho aparentava ser bem diferente daquele conduzido por Leontiev e Morozova, mas a ideia subjacente era exatamente a mesma. Estávamos impressionados pelos estudos de Piaget sobre as relações entre linguagem e pensamento na criança nova, mas discordávamos fundamentalmente de sua ideia de que a fala primitiva na criança não é importante para o pensamento. Segundo Vygotsky, as fases no desenvolvimento da relação fala-pensamento sucediam-se, aproximadamente, como exposto a seguir. De início, os aspectos verbais e motores do comportamento da criança estão unidos. A fala envolve elementos referenciais, conversação orientada para os objetos, expressões emocionais e outros tipos de fala social. Como a criança é rodeada pelos mais velhos, a fala passa a adquirir cada vez mais características demonstrativas, que permitem à criança indicar o que está fazendo e quais são as suas necessidades. Depois de um tempo, a criança, usando a fala para estabelecer diferenciações para os outros, passa a fazer diferenciações para si mesma, internamente. Dessa maneira, a fala deixa de ser um meio de guiar o comportamento dos outros e passa a servir a função de auto-orientação. Levina demandou, de crianças de 3 a 4 anos, que resolvessem problemas análogos àqueles propostos por Wolfgang Kohler a seus chimpanzés, procurar obter objetos desejados, colocados fora de seu alcance. Por exemplo, um doce era colocado em cima de um armário, fora do alcance da criança, e uma vara de madeira era deixada por perto, no chão. Observou-se numa criança o seguinte comportamento, durante o qual a criança falava consigo mesma: "Esse doce está tão alto. Aqui, a criança sobe no divã e pula para cima e para baixo. Tenho que chamar a mamãe para pegá-lo para mim. Pula mais. Não tem jeito de pegar, ele está tão alto. Aqui, a criança pega a vara, olhando para o doce. Papai também tem um armário grande, e às vezes ele não alcança as coisas. Não dá para pegá-lo com a mão, eu ainda sou muito pequeno. Melhor subir no banquinho, sobe no banquinho, agitando a vara, que bate no armário." Agora a criança ri. Olhando para o doce, ela pega a vara e o derruba do armário. Aí, a vara conseguiu. Tenho que levar a vara para casa comigo. Vygotsky dedicava especial atenção ao papel que essa fala aparentemente egocêntrica, em tarefas como esta, desempenhava quanto ao planejamento e ao desenrolar da ação. Num determinado ponto no curso da solução desse tipo de problema, a fala deixa de simplesmente acompanhar a ação e começa a organizar o comportamento. Em suma, adquire a função instrumental que ele acreditava ser própria das crianças mais velhas e dos adultos. Essa mesma ideia fundamental foi aplicada, por Alexander Zaporozhets, à reestruturação do comportamento motor que ocorre quando a criança começa a crescer. Ao invés dos movimentos naturais, controlados pelo meio externo, a criança começa a adquirir controle voluntário sobre os próprios movimentos. Essa mudança de movimentos naturais e involuntários para movimentação instrumental e voluntária podia ser claramente observada, colocando-se a criança numa situação na qual, para realizar com sucesso uma tarefa, devia se deixar guiar por uma ordem externa. Queríamos, por exemplo, estudar a aquisição do movimento do pulo.
Na criança muito nova, o pulo só ocorre quando o contexto imediato, e isso inclui os próprios desejos da criança, o requer. O pulo acontece. Não pode ser evocado. Então, aos poucos, a criança começa a utilizar estímulos auxiliares para dominar seus próprios movimentos. De início, esses estímulos auxiliares são de natureza externa. Colocar-se uma tábua na frente da criança para guiar seus pulos, ou há um comando verbal dado por um adulto: pule. Com o tempo, a criança pode realizar a tarefa com igual êxito, dando num sussurro o comando pule a si mesma. Finalmente, pode pensar pule, e o movimento se desenrola de forma voluntária. Dando agora um exemplo bem diferente, L.S. Sakharov, um talentoso colaborador de Vygotsky que morreu muito jovem, aplicou este mesmo método a estudos de classificação. Descobriu que a função nomeadora das palavras, que parece ser constante nas diferentes idades pois as características superficiais das palavras permanecem as mesmas, na verdade, passa por profundas mudanças no curso do crescimento. Nos primeiros estágios, as palavras designam conjuntos complexos de referentes, que incluem não só o objeto mencionado, mas os sentimentos da criança em relação a esse objeto. A seguir, as palavras se referem aos objetos nos seus contextos concretos, e só mais tarde passam a se referir a categorias abstratas. A técnica de classificação de blocos que possibilitou essas observações era conhecida, na época de sua criação, como método de Vygotsky-Sakharov, mas, no decorrer do tempo, com a difusão de seu uso no estrangeiro, passou a ser conhecida como método de Hanfmann-Kasanin, em homenagem aos dois investigadores que traduziram o trabalho de Vygotsky e aplicaram o método. Em 1929, nosso grupo passou a se dedicar a um estudo que se poderia chamar atividade significante precoce. Denominávamos assim a maneira pela qual as crianças se engajam na atividade de dar significado aos estímulos que se lhes exige dominar, criando assim suas próprias atividades instrumentais e mediadas. Desenvolvemos uma ideia que consistia em exigir das crianças que inventassem pictogramas, figuras de sua própria escolha, que as ajudassem a memorizar uma série de palavras abstratas. Num estágio muito precoce, as crianças são incapazes de produzir um estímulo pictórico que guie seu ato de lembrar. Por exemplo, uma criança de 4 anos, a quem se havia pedido que desenhasse algo que a fizesse lembrar da frase "o professor está bravo", reagiu gargalhando e fazendo no papel um risco simples. Falava sobre a atividade que estava realizando, mas sua fala e seus movimentos não eram guiados pela tarefa de lembrar, e não apresentavam qualquer relação instrumental um com o outro. Esqueceu-se não só da frase, mas do propósito geral do trabalho. Observamos um início de produção útil em crianças ligeiramente mais velhas. As crianças desenhavam figuras que capturavam um elemento essencial da frase. O menino surdo foi representado por uma cabeça sem as orelhas, e as descrições tinham um caráter muito interessante. Como Vygotsky assinalou, essas crianças, tendo feito uma figura, dirigiriam-se ao experimentador, sem que se lhes pedisse, e formulariam, como que para um adulto, uma característica do estímulo. Para a frase velha manhosa, por exemplo, uma criança desenhou uma senhora de olhos grandes. Virando-se para o experimentador, falou: "Olhe como os olhos são grandes." Quando trabalhamos com crianças um pouco mais velhas, constatamos que essa fala, com a função de chamar a atenção, não era mais dirigida ao adulto. Ao invés, era interiorizada e usada pela criança para guiar sua própria produção. Os estudos individuais que levamos a termo naquela época, dos quais mencionei alguns, devem ser considerados banais em si mesmos. Hoje, seriam considerados por nós nada além de projetos de estudantes. E isso eles eram, exatamente. Mesmo assim, a concepção geral por meu próprio trabalho foi definitivamente modificado pela minha associação com Vygotsky e pelos ingênuos estudos de nossos estudantes. Ao mesmo tempo em que desenvolvíamos essa nova linha de trabalho, eu ainda conduzo estudos utilizando o método motor combinado. Mas, como foi exemplificado na natureza dos conflitos humanos, o foco de meu trabalho começava a mudar. Havia começado minha pesquisa com a intenção de estudar o cursor dinâmico das emoções, mas Vygotsky viu nela um modelo para o estudo das relações entre a fala e os movimentos voluntários complexos. Enfatizou em particular o papel da fala como um instrumento da organização do comportamento. Assim, nos últimos capítulos de A Natureza dos Conflitos Humanos, incluí alguns de meus primeiros estudos sobre a função regulatória da fala. Só muitos anos mais tarde esse tópico se tornou um foco central do meu trabalho. É muito difícil, depois de tanto tempo, recapturar o enorme entusiasmo com que realizávamos esse trabalho. O grupo dedicava quase todas suas horas de vigília a no seu grandioso plano de reconstruir a psicologia. Quando Vygotsky ia viajar, os estudantes escreviam poemas em sua homenagem. Quando ele dava uma aula em Moscou, todos vinham ouvi-lo.
Suas aulas eram sempre um grande acontecimento. Não era incomum que se estendessem por 3, 4 ou até 5 horas, sem interrupções. Além disso, ele não usava qualquer tipo de anotação. Boa parte do material que descreve o trabalho de Vygotsky que ainda resta vem das anotações estenográficas feitas naquelas aulas. Nos primeiros anos de nossa colaboração, nossa postura teórica encontrou pouca compreensão ou entusiasmo. Pessoas perguntariam: por que psicologia cultural? Todo o processo é um amálgama de influências naturais e culturais. Por que psicologia histórica? Pode-se lidar com os fatos psicológicos sem se interessar pela história do comportamento dos povos primitivos. Por que psicologia instrumental? Todos nós usamos instrumentos em nossas experiências. No decorrer do tempo, como resultado de muitas e acaloradas discussões em jornais sociais e científicos, o isolamento de nosso pequeno grupo chegou ao fim. Nossos métodos se sofisticaram, nossas teorias tornaram-se mais completas e robustas. Em alguns anos, os conceitos formulados por Vygotsky tornaram-se largamente aceitos e vieram a formar a base da principal escola da psicologia soviética. Uma das muitas características do trabalho de Vygotsky, que foi importante na conformação de minha carreira posterior, era sua ênfase em que a pesquisa nunca se limitasse a especulação sofisticada ou a modelos de laboratórios divorciados do mundo real. O contexto para o qual Vygotsky se esforçou em formular um novo tipo de psicologia eram os problemas centrais da existência humana, vividos como eram na escola, no trabalho, na clínica. É muito significativo que, quando Vygotsky obteve seu primeiro emprego, na escola de professores de Gemei, ele tenha devotado sua atenção aos problemas enfrentados na educação de crianças mentalmente deficientes. Ele não se desligou desse interesse. Durante a década de 20, fundou o Instituto Defectológico Experimental, ID, que hoje se chama Instituto de Defectologia da Academia de Ciências Pedagógicas. Ao contrário de muitos que haviam estudado as crianças deficientes, Vygotsky concentrou sua atenção na capacidade que as crianças tinham, capacidade essa que poderia formar uma base para o desenvolvimento de seu pleno potencial. Interessava-se principalmente por suas virtudes, e não por seus defeitos. De maneira consistente com sua abordagem global, rejeitava a redução dessas crianças a descrições puramente quantitativas, em termos de traços psicológicos unidimensionais refletidos numa tabela de testes. Ao invés, valia-se de descrições qualitativas da organização especial de seu comportamento. Seus protocolos de diagnóstico, onde analisava crianças com vários tipos de defeitos, foram preservados por seu colaborador, L. G. Schelina, mas muitos foram destruídos durante a guerra, e outros perdidos após a morte de G. Schelina. Mesmo assim, esse trabalho continuou sendo feito por pessoas muito capazes, entre as quais suas antigas estudantes, Morozova e Levina. Vygotsky considerava a psiquiatria uma área de trabalho prático tão importante quanto a defectologia. Naquela época, a psiquiatria compartilhava da crise vivida pela psicologia. Suas teorias eram largamente descritivas e altamente especulativas. Com algumas notáveis exceções, seus métodos eram subjetivos e assistemáticos. Vygotsky opunha-se vigorosamente à psicologia profunda de Freud, que superenfatizava a natureza biológica do homem. Ao invés, Vygotsky propôs uma psicologia das autorras, das experiências socialmente organizadas do homem que, segundo ele, determinam a estrutura da atividade H humana consciente. De um ponto de vista teórico, a clínica psiquiátrica era mais um local de estudo das funções psicológicas superiores. Aplicou uma série de procedimentos experimentais, alguns emprestados da pesquisa sobre o desenvolvimento e outros criados para uma população em especial, na tentativa de evocar um comportamento patológico sob circunstâncias experimentalmente controladas. Teve o apoio, nesse trabalho, de Bluma Zeigarnik, que retornava ao URSS no final da década de 20, depois de estudar por alguns anos com Kurt Lewin, na Alemanha. Talvez uma das áreas mais férteis estudadas por Vygotsky, e certamente aquela que teve maior influência em minha própria carreira, foi seu trabalho em neurologia. O interesse pelo campo nos levou a fazer cursos na escola médica. Para mim, este era o retorno à carreira médica que meu pai havia desejado para mim uma década atrás. Para Vygotsky, foi o começo de um caminho que o tempo não lhe permitiria percorrer. A neurologia que conhecíamos nos anos 20 era primariamente derivada da neurologia alemã da segunda metade do século XIX. Conheciam-se alguns grandes centros de controle do funcionamento psicológico, como o Centro da Fala, descoberto por Paul Broca, e os neurologistas ocupavam-se na construção de mapas do córtex cerebral. Esse trabalho foi importante na formulação da base cortical das funções psicológicas. Mas Vygotsky não o considerava suficiente, porque as evidências neurológicas não eram ligadas a nenhuma teoria adequada.
fazia-se necessária a criação de uma neuropsicologia. Vygotsky tinha como modelos dessa disciplina composto o trabalho de dois outros cientistas russos. Becquerel havia aplicado métodos da psicologia experimental na clínica neurológica, ainda que Vygotsky não visse a reflexologia como uma teoria das funções psicológicas superiores ou especificamente humanas. No Instituto Neurológico de Moscou, Rossolimo havia construído uma bateria de testes para o diagnóstico clínico, semelhante àquela que seria desenvolvida alguns anos depois por David Wechsler. Mas os testes que constituíam essa bateria não conseguiam dar uma ideia clara dos mecanismos psicológicos que eram perturbados por desordens neurológicas. Passando em revista as versões anteriores da neuropsicologia, Vygotsky propôs uma abordagem que se baseasse na sua própria análise da estrutura do funcionamento psicológico. Procurou, em primeiro lugar, especificar a relação entre as funções psicológicas elementares e superiores e sua organização cerebral no adulto normal. Então propôs uma série de princípios gerais que explicasse as mudanças na estrutura do funcionamento psicológico que caracterizavam diversos estados patológicos e o início da ontogênese. As observações de Vygotsky na clínica neurológica começaram com o distúrbio de linguagem, a afasia. Essa escolha refletia sua convicção de que a aquisição da linguagem tinha um papel decisivo no desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. A afasia prometia ser uma condição que, demonstrar-se-ia, afetava aspectos específicos de formas mediadas de atividade cognitiva, em associação com uma lesão neurológica específica. As hipóteses especificamente relacionadas à afasia eram por demais simplistas, mas a proposição de que as explicações neurológicas do comportamento humano necessitavam de uma sofisticada teoria psicológica tornou-se central no desenvolvimento posterior da neuropsicologia soviética. O enfoque que Vygotsky deu ao estudo da afasia tornou-se o modelo para todas as nossas investigações posteriores na área da neuropsicologia. Partindo de uma evidência prévia relacionada à psicologia e à neurologia desse distúrbio, ele usava observações clínicas de pacientes individuais para formar uma ideia mais clara das diferenças qualitativas entre o funcionamento do indivíduo normal e do afásico. O retrato qualitativo da síndrome nos conduzia por dois caminhos, em direção ao entendimento mais profundo das estruturas cerebrais intimamente envolvidas com o distúrbio e a uma melhor compreensão das características psicológicas do distúrbio. Em função de a desordem psicológica ser organizada e refletida na linguagem, empreendemos um estudo de linguística, com o objetivo de suplementar nossa pesquisa psicológica. Na breve década compreendida entre a chegada de Vygotsky a Moscou e sua morte por tuberculose em 1934, sua inteligência e sua energia criaram um sistema psicológico que, sem dúvida, ainda não foi completamente explorado. Praticamente, todos os ramos da psicologia soviética, na teoria como na aplicação prática, foram influenciados por suas ideias. Esses mesmos 10 anos alteraram definitivamente o curso de meu trabalho. Sem destruir os impulsos básicos que me haviam atraído à psicologia, Vygotsky me proporcionou um entendimento incomparavelmente mais amplo e profundo do empreendimento em que minha pesquisa precoce se incluía. No final da década de 20, o curso futuro de minha carreira estava terminado. Eu passaria o resto de meus anos desenvolvendo vários aspectos do sistema psicológico de Vygotsky.